acolher também todas as famílias que estão aqui presentes, os terços dos homens presentes aqui e também que nos acompanham lá em casa, dos vários cantos do nosso Brasil. Jesus nos chama. Pois muito bem, quantas e quantos são as maneiras e os chamados que Jesus passa na nossa vida, pedindo de uma maneira muito singela: venham, se aproximem de mim. Também ao terço dos homens, um convite e um chamado novo, onde pede, vamos recitar o rosário. Mas há uma coisa que passa desapercebido a todos nós. Primeiro, Jesus nos chama à vida. Chamando a vida, abre a todos nós uma gama de possibilidades muito grande. Mas o fundamental é acolhermos esse chamado de Jesus, a vida e a santidade. Quantos são os nossos irmãos e irmãs que estão pelo mundo desacreditados, desesperançados, e cabe a nós, a cada um de nós, lembrarmos que somos exemplo. Devemos ser sal e luz no mundo. Lembrando, ao preparar este momento, me veio aquela música do Padre Zezinho na cabeça: há um barco esquecido na praia. E quantos são os barcos deixados na praia? Porque Jesus vai passando, e passando vai chamando. E nós abandonamos os nossos barcos e seguimos Jesus. Num caminho incerto, com toda certeza, mas Jesus está conosco. Assim como na música também, no trecho final, diz: eu entrego o meu leme a Jesus. Também devemos entregar a nossa vida a Jesus. Mas Jesus nos chama de diferentes maneiras. E hoje, lembrando, Ele nos chama uma vez mais. Assim como chamou a Zaqueu, chamou também o cego, lá na cidade de Jericó. Mas tem uma coisa que é fundamental: a nossa resposta. O milagre aconteceu para Zaqueu, para o cego e para todos aqueles que Jesus curou, porque Jesus chama, mas há uma resposta. Queremos o milagre, queremos estar próximo de Jesus. Lembremos então que como está o nosso coração? Como está a nossa prontidão na resposta a Jesus? Que continua também passando nos dias de hoje, lembrando a cada um de nós a nossa vocação, a nossa vida. E por que não também colocar um algo a mais? Lembrar a nossa vida de oração. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa família? Eu, costumeiramente, lá na minha paróquia, eu sempre digo: quem não gasta tempo com Deus, gasta tempo com outras coisas. E as outras coisas não salvam, apenas Jesus salva. Eu acho que está na hora de podermos parar um pouco e descermos da árvore. Está na hora da gente parar um pouco, recolher a nossa cama, a nossa esteira e seguirmos Jesus. Um Jesus que vem ao nosso encontro não promete uma vida de conforto, não promete a nós honrarias, não promete também uma vida de luxo, mas Ele promete a vida eterna. Costumeiramente também nos dias de hoje, nós somos levados a pensar
que não podemos ter uma vida com dor, com sofrimento. Mas isso é errado. A dor e o sofrimento fazem parte da vida, mas Jesus nos convida a darmos um testemunho, a darmos uma resposta para as pessoas que não acreditam que a dor pode fazer parte da vida de cristão. E faz, porque Deus não poupou nem o seu Filho, por que pouparia a nós? Há uma distinção que devemos fazer muito claro. Como é que nós vamos nos portar diante da dor? Se nós vamos nos portar como pessoas desesperadas, desesperançadas, que não sabem onde encontrar a sua fortaleza, encontrar o seu refúgio, encontrar a sua força, ou vamos nos portar como pessoas seguras e confiantes em Deus, porque Deus cuida de nós. Sempre. Deus cuida e sempre vai cuidar dos seus filhos e de seus filhos. Agora, teremos que manter a serenidade. E então, lembremos de Maria. Maria, que foi a mãe de Jesus e também é a nossa mãe. Porque também Jesus chamou a ela, lá na cruz, a ser a mãe da humanidade, quando entrega ela a João. Como está as nossas famílias? Como está a nossa vida de oração? Somos homens e mulheres que abandonam sua vida e sua fé em Deus verdadeiramente? Ou um momento ou outro a gente fica meio vacilante? Jesus nos chama a dar uma resposta. O Papa Francisco, várias e diversas vezes, nos lembra que é necessário que sejamos misericordiosos. E mais do que isso, ele sempre repete, é necessário que sejamos missionários. Missionários e missionárias. A missão, queridas famílias, irmãos e irmãs, a missão mais difícil não é aquela onde a gente tem que ir longe. A missão mais difícil é sermos missionários dentro de nossas próprias casas, dentro de nossos lares, dar testemunho em nossas famílias, dar testemunho para os nossos parentes e amigos. É aí que Jesus nos chama a sermos testemunhas, missionários e missionárias. Falta oração. Falta momentos de oração em família. Quantos são os lares onde a família se reúne para rezar juntos? É triste perceber que nem mais as refeições as famílias têm tomado junto. Cada um almoça ou janta num horário. Um na cozinha, outro na sala, outro no quintal. Cada um faz o seu pratinho e vai para um canto. Por que não mais tomar a refeição juntos? Por que não mais criar esses momentos em família? Por que não rezar em família? É tão bonito o testemunho do terço dos homens, mas o terço dos homens também não pode ficar encerrado apenas nos homens. O terço dos homens deve assumir esse compromisso missionário e rezar em família, em casa. O pai dar o testemunho do terço, da devoção mariana, dentro da própria casa, dentro da própria família. O esposo chamar a esposa para rezar. Por que não rezar em casal também? Às vezes, os homens são um pouco mais arredios na igreja, né? São mais difíceis da gente chegar, da gente convidar, dos homens participarem. Mas não são apenas os homens, não. Tem muitas mulheres, muitos filhos e filhas
que também são arredios, são meio difíceis de chegar. Aí o homem participa e a mulher não. Por que não participar a família? Por que não participar o homem e a mulher, o pai, a mãe e os filhos? Jesus nos chama. Jesus nos chama a mudarmos de vida. E hoje, celebrando com a igreja a solenidade de Cristo Rei, devemos lembrar que o maior deve ser aquele que serve. Cristo se mostra Rei aonde? Na cruz. Cristo se mostra Rei na cruz como aquele que dá a vida por muitos. Agora, é necessário que aprendamos que o serviço nos põe em contato com esse Cristo da cruz, que nos põe em contato com o serviço, com a humildade, que nos põe em contato essa mudança de vida de abandono. Devemos abandonar a nossa vida para que o outro cresça, para que o outro tenha oportunidade, para que o outro também faça essa experiência de Jesus, que é muito boa, toca o nosso coração, revigora a nossa alma, e Jesus nos chama. Jesus nos chama também a sermos testemunhas, mas não apenas testemunhas tristes. Há necessário que tenhamos alegria no testemunho. Há necessidade que aprendamos que Jesus, por onde Ele passa, Ele transforma. Transforma a vida das pessoas, transforma particularmente cada um do que Ele olha, cada um do que o escuta falar, cada um que Ele toca. Somos chamados por Jesus a sermos também esses discípulos missionários desse amor de Deus. Nós temos alguns dias onde estamos mais preocupados com o cotidiano, preocupados com as nossas tarefas e não escutamos o chamado de Jesus. E não escutamos o que Ele nos pede. E Ele nos pede muito claramente: sejam missionários. Mas não é qualquer missionário. Sermos missionários do seu amor e da sua misericórdia. E aqui eu lembro muito claramente: como é que nós vamos ser missionários de Jesus no mundo de hoje? Onde tem os valores parece que estão meio perdidos, ou como a gente diria numa linguagem muito simples, o mundo está no avesso. Eu lembro muito claramente da oração de São Francisco, que pede de nós sermos instrumentos de Deus. Jesus também passa na nossa vida pedindo que a gente seja instrumento. E é engraçado a gente perceber que se nós somos instrumento, é porque tem alguém que vai manusear esse instrumento. E eu não tenho dúvidas nenhuma, é Deus que vai nos usar para tocar na vida de tantos irmãos e irmãs que se afastaram da igreja, que se afastaram de Deus. É necessário que a gente leve amor, é necessário que a gente leve perdão, é necessário que a gente leve misericórdia, é necessário que a gente seja luz no meio das trevas. Nós temos que ser instrumentos da paz, não de guerra, não do ódio. Nós não podemos pagar o mal com o mal, porque ao pagar o mal com o mal, que exemplo nós estamos dando? O que é que nós estamos fazendo de bom, de diferente?
É preciso pagar o mal com o bem. É preciso que aprendamos de Jesus Cristo esse abandono. Abandono no amor. Abandono na caridade. Vamos ser discípulos missionários desse Cristo que toca o nosso coração e toca a nossa vida, que nos preenche, que nos dá força para sermos esses missionários e missionárias em nossas casas, em nossas famílias. E aqui eu digo, irmãos, irmãs, terço dos homens, todos que nos acompanham nesse nosso Brasil, imenso Brasil, se cada um de nós conseguirmos mudar a nossa casa, eu não tenho dúvidas nenhuma, o Brasil será um lugar muito melhor. Se cada um conseguir tocar a sua família, quantas e quantas serão as famílias onde Jesus vai voltar a se fazer presente, vai voltar a reinar, vai voltar a ser o Cristo, Rei do universo, Rei de nossos lares, de nossas famílias. Aprendamos agora o que é fundamental. Muitas pessoas ficam preocupadas, mas de que maneira Jesus vai passar? De que maneira Jesus vai falar comigo? Apazigua o coração. Aquiete um pouco a ansiedade. Jesus sempre vai passar da maneira mais singela possível. Jesus vai passar quase que desapercebido. Mas como o Evangelho de hoje também nos diz, aquele que for da verdade vai reconhecê-lo. Aquele que já fez a sua experiência com Cristo vai reconhecer quando ele passar. E ele passa como se fosse uma brisa, muito suave, muito sutil. E se a gente não parar e prestar atenção, Jesus vai passar e nós não vamos ver. Da mesma maneira que Jesus passa de maneira muito sutil, como uma brisa, nós também podemos ser essa brisa, esse instrumento de Deus, esse instrumento de Jesus na vida de outras pessoas. Sermos verdadeiros anjos, mensageiros da misericórdia e do amor de Deus. Não fiquem esperando grandes acontecimentos para a presença de Deus na vida. Eu garanto a vocês, ainda hoje, Jesus vai passar na vida de vocês. Vai passar e vai fazer um convite. Vai passar e vai tocar o seu coração. E vocês vão saber. Vocês vão perceber o toque, o olhar, a mensagem de Jesus. É necessário que tenhamos coragem para dar essa resposta a Jesus. Que Ele nos chama, isso é fato. Ele nos chama. Estamos prontos para dar a resposta para Jesus? Aí é conosco. Nós queremos dar a resposta para Jesus? Fica a pergunta. Eu quero dar a resposta para Jesus? Eu quero ser instrumento de Deus, ser instrumento de Jesus? Nós, depois de conhecermos Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia, como Ele toca a nossa vida e transforma, nós não podemos guardar isso para nós. Temos que espalhar, temos que anunciar esse Jesus. Rezando o Santo Rosário, podemos também mostrar a nossa vida de oração. Com essa piedosa devoção, podemos transformar o mundo, podemos transformar a nossa família. E os
mais variados grupos de terços dos homens que temos pelo Brasil, também são chamados a ser instrumento. E não estão sozinhos, estão com Maria. E eu garanto a vocês, não tenham medo. Maria não nos leva a outro lugar, senão junto a seu filho. Vamos ser mais presentes. Vamos testemunhar. Vamos dar a nossa resposta a Jesus. Coragem. Vocês não estão sozinhos. E lembrem-se, Jesus passa, Jesus nos chama. É necessário que nós tenhamos uma resposta para Jesus. E que resposta nós queremos dar para Jesus? Talvez seja a hora da gente parar, meditar, pensar. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser sinal deste Cristo que deu a sua vida por mim e por cada um de nós. Eu quero testemunhar este Cristo que nos chama. E se nos chama, não é para ficarmos parados. Ele nos chama para a missão. Ide e anunciai o meu evangelho a todo o mundo. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, e eu leve a concórdia, e eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem ver, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Amém.